Egésipo viveu de 110 a 180 depois de Cristo, foi um escritor cristão do século II, frequentemente chamado de o primeiro historiador da Igreja. Embora sua obra tenha chegado até nós apenas através de fragmentos preservados por Eusébio de Cesareia. Resumo de sua vida e obra em 4 pilares: origem e identidade. Acredita-se que Egésipo era um cristão de origem judaica, hebreu convertido, pois Eusébio menciona que ele citava o Evangelho dos Hebreus, conhecia tradições judaicas não escritas e falava o aramaico hebraico. Ele viveu no período imediatamente posterior aos apóstolos, a era dos padres apostólicos. A Grande Viagem. Para combater as heresias, especialmente o gnosticismo, que surgiam na época, Egésipo viajou de Jerusalém até Roma, visitando diversos bispos ao longo do caminho, incluindo uma estadia em Corinto. Seu objetivo era verificar se todas as igrejas ensinavam a mesma doutrina original: a sucessão e a unidade. Ele foi o primeiro a formalizar o conceito de sucessão apostólica. Em Roma, ele elaborou uma lista dos bispos locais, concluindo que, em cada sucessão e em cada cidade, a doutrina é mantida conforme o que a lei, os profetas e o Senhor proclamaram. Para ele, a verdade estava na continuidade histórica. Sua obra, Memórias e Pounemata. Escreveu 5 livros de memórias, redigidos em um estilo simples e direto. Neles, registrou detalhes cruciais que outros ignoraram: o martírio detalhado de Tiago, o Justo; a eleição de Simeão como sucessor de Tiago em Jerusalém; a perseguição dos descendentes de Davi, incluindo os netos de Judas; a afirmação de que a igreja foi pura e imaculada até o reinado de Trajano, quando as heresias começaram a se manifestar abertamente. Importância histórica. Egésipo é a ponte entre a era apostólica e a igreja institucional do século II. Sem seus registros, Eusébio de Cesareia não teria tido as provas históricas para sustentar que o reino de Deus havia se estabelecido e que o julgamento de Jerusalém no ano 70 d.C. foi o cumprimento das palavras de Jesus. A relação de Egésipo com o preterismo é de base documental e histórica. Embora ele não tenha sido um teólogo sistemático, ele forneceu as provas de campo que os preteristas posteriores como Eusébio precisavam em 4 pontos principais. 1. Testemunho da geração de 70. Egésipo escreveu no século II e recolheu tradições orais de descendentes da família de Jesus e de cristãos que viveram a queda de Jerusalém. Para o preterismo, isso é vital porque confirma que a igreja primitiva via o cerco de 70 d.C., como o julgamento profetizado. 2. O martírio de Tiago e o cerco. Egésipo afirmou explicitamente que o cerco de Jerusalém por Vespasiano aconteceu imediatamente após o martírio de Tiago, o Justo. Ele interpretou a destruição da cidade como uma punição divina direta pelo assassinato de Tiago, o que reforça a tese preterista de que os eventos de 70 d.C. foram um juízo histórico. 3. Cumprimento das profecias. Ele foi o primeiro a descrever o fim da linhagem real de Davi e a destruição das instituições judaicas de forma a sugerir que a antiga aliança havia terminado. Eusébio usou os relatos de Egésipo para provar que a abominação da desolação mencionada por Jesus já havia ocorrido. 4. O fim da sinagoga. Egésipo documentou a transição da liderança cristã de Jerusalém para a gentilidade, um tema central no preterismo, que vê a substituição de Israel pela igreja como o cumprimento do reino de Deus. Egésipo forneceu o conteúdo histórico, o que e o quando, que permitiu a Eusébio de Cesareia construir a doutrina preterista, o porquê e o significado profético. Eusébio de Cesareia preservou este relato em sua obra História Eclesiástica, livro 2, capítulo 23. Segundo ele, Egésipo descreve o martírio de Tiago e conclui de forma seca e direta, estabelecendo a conexão profética que os preteristas tanto prezam. O trecho diz: "E assim ele, Tiago, sofreu o martírio. Eles o enterraram no local ao lado do templo, e sua lápide ainda permanece lá. Ele se tornou uma testemunha fiel, tanto para judeus quanto para gregos, de que Jesus é o Cristo." E imediatamente Vespasiano sitiou a Judéia, levando os cativos. Por que isso é importante para o preterismo? O uso da palavra imediatamente, para o preterismo, o cumprimento das profecias de Jesus como em Mateus 24, exigia uma proximidade temporal. Egésipo amarra o crime à rejeição e morte do líder da igreja em Jerusalém ao castigo à invasão romana sem intervalo de séculos.
O fim do templo. Egésipo enfatiza que Tiago era respeitado até por judeus não cristãos. Ao relatar que a destruição veio logo após sua morte, ele sugere que Jerusalém perdeu sua última proteção espiritual ou intercessor, validando a ideia de que o juízo sobre a cidade foi um evento definitivo e encerrado no primeiro século. A abominação no lugar santo. Eusébio usa esse contexto de Egésipo para argumentar que, uma vez que os judeus profanaram o templo matando o justo, Deus permitiu que o exército romano a abominação entrasse no lugar santo. Egésipo, portanto, funciona como a ponte cronológica entre as palavras de Jesus e a história documentada. Embora os escritos originais de Egésipo tenham se perdido, os fragmentos preservados por Eusébio mostram que ele via geração de 70 depois de Cristo como o ponto de virada definitivo da história bíblica. Os 4 pontos centrais de sua visão sobre esse período. 1. A causa do juízo. O martírio de Tiago. Egésipo foi o primeiro a registrar que a destruição de Jerusalém não foi apenas um evento político, mas uma punição divina direta. Ele escreveu que, logo após os judeus matarem Tiago, o justo, líder da igreja em Jerusalém, o cerco de Vespasiano começou. Para ele, o pecado dessa geração contra o justo selou o destino da cidade. 2. O fim da sucessão judaica. Ele documentou que os romanos perseguiram todos os que pertenciam à linhagem de Davi para garantir que nenhum pretendente messiânico restasse. Egésipo relata o interrogatório dos netos de Judas, irmão de Jesus, perante o imperador Domiciano, mostrando que o reino que aquela geração esperava não era terreno, mas celestial. 3. A transição da Virgem para a corrupção. Egésipo afirmou que, até o ano 70 d.C., a igreja permanecia como uma virgem pura, pois os heréticos agiam nas sombras. Após a morte dos apóstolos e a destruição de Jerusalém, o fim daquela geração, a heresia levantou a cabeça abertamente, marcando o fim da era apostólica primitiva. 4. O cumprimento cronológico. Ele enfatizou que os eventos ocorreram imediatamente em grego, eutus. Esse ponto é vital para o preterismo, pois Egésipo ligou os sinais previstos por Jesus, fomes, terremotos e guerras, àquela geração específica, confirmando que a profecia de que não passaria esta geração se cumpriu literalmente. O episódio dos netos de Judas, irmão de Jesus, é um dos relatos mais fascinantes de Egésipo, pois serviu para provar ao Império Romano que o reino proclamado pelos cristãos não era uma ameaça política terrena. Aqui está o resumo do que aconteceu, segundo Egésipo. 1. A denúncia. Durante o reinado do imperador Domiciano, que temia uma revolta judaica liderada por descendentes da linhagem real de Davi, alguns heréticos denunciaram os netos de Judas, chamados Zocas e Tiago. Eles foram levados a Roma como prisioneiros por serem da linhagem messiânica. 2. O interrogatório das mãos. Ao chegarem diante do imperador, Domiciano perguntou sobre suas posses. Eles responderam que possuíam apenas 9,000 denários divididos entre os dois, e que não era em dinheiro vivo, mas o valor de um pequeno terreno de 39 acres que eles mesmos cultivavam. Para provar, mostraram as mãos calejadas e grossas pelo trabalho pesado na terra. 3. A definição do reino. Domiciano perguntou o que era, afinal, o reino de Cristo e quando ele viria. Eles responderam que o reino não era deste mundo nem terreno, mas celestial e angelical, e que só se manifestaria plenamente no fim dos tempos, quando Cristo viria para julgar os vivos e os mortos. 4. O desfecho. Vendo que eram apenas camponeses simples e que sua esperança era espiritual, Domiciano os desprezou como homens insignificantes e interrompeu a perseguição contra a igreja. Eles voltaram para a Judéia e tornaram-se líderes das igrejas, sendo honrados tanto por serem parentes do Senhor quanto por seu testemunho perante o imperador. Por que isso é chave para o preterismo de Cesareia? Eusébio usa esse relato de Egésipo para mostrar que a destruição de Jerusalém 70 d.C. encerrou as pretensões de um reino judaico político. O fato de os herdeiros de Davi estarem arando a terra e esperando um reino celestial provava que a antiga aliança física tinha acabado e a nova aliança espiritual era a realidade presente. Na verdade, há um detalhe crucial aqui: Egésipo não escreveu sobre a queda do Império Romano, pois ele morreu cerca de 300 anos antes de Roma cair. Ele viveu no século II, e Roma caiu no século V. O que ele escreveu foi sobre a vitória espiritual da Igreja sobre o sistema judaico e o paganismo inicial. Aqui está o resumo para fechar.
A sucessão ininterrupta. Para Egésipo, a vitória da Igreja não viria por armas, mas pela continuidade. Ele provou que, enquanto o Templo de Jerusalém caiu e os reis judeus sumiram, a linhagem dos bispos cristãos permanecia intacta em todas as cidades. 2. O fim da antiga aliança. Ele descreveu a queda de Jerusalém 70 d.C. como o evento que aposentou o sacrifício animal e o sacerdócio levítico. Para ele, a vitória da Igreja foi ser herdeira legítima das promessas de Israel. 3. A Igreja como virgem. Ele defendia que a vitória estava na pureza doutrinária. Enquanto o império e as heresias eram confusos e divididos, a Igreja era uma em todo o mundo conhecido, o que ele via como um sinal de triunfo divino.